Bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta bem pessoal, bem discreta, né? Que é o seguinte, você já contraiu o seu baço hoje? Não? Então, pelo menos vamos ver esse vídeo aqui que trata desse assunto, a contração do baço. É verdade, contração do baço. Olha aí, ó. Splank contractions, né? Contrações do baço são aumentadas pelo exercício na altitude simulada. Olha que interessante, né? Bem, a ideia aí é o seguinte, pessoal. O baço é considerado, embora ele seja um órgão aí, né, linfóide, secundário, etc., ele também é uma reserva de hemácias, né, ou eritrócitos, né? Leuco é branco, então leucócitos são células brancas do sangue. Eritro, vermelho, células vermelhas do sangue. Então você pode falar eritrócito ou hemácia. Então, o baço é considerado um reservatório de eritrócitos, de hemácias, né? E tem se observado que em alguns mamíferos ele contrai em algumas condições para que aumente a quantidade de hemácia circulante, no caso hemoglobina circulante, aumente o transporte de oxigênio. Então, em situações que tem uma grande demanda, necessidade de oxigênio, isso acontece. E aí ele começa a falar que isso também tem sido observado em ser humano. Então ele fala aqui, por exemplo, na introdução, e anualmente 30 a 40 milhões de pessoas que ele chama de lowlanders, né, pessoas que vivem a baixa altitude, vão em lugares de alta altitude. Eles vão para esses lugares, provavelmente passear, fazer turismo, porque ele fala. E aí, é claro, elas não estão aclimatizadas, elas vão estarem submetidas a uma maior pressão uma maior pressão atmosférica, uma maior pressão parcial de O2. Isso vai gerar, com o tempo, uma necessidade de uma adaptação, né? Essa necessidade de adaptação seria fazer hematopoiese, né? Novas células. Então, tem um rim lá, eritropoetina, hematopoiese na medula óssea. Então, se a pessoa tem os rins funcionantes, não é uma pessoa que uma pessoa que faz hemodiálise, está tudo certinho, e dentro de algumas semanas ela vai se adaptar a esse ambiente aí, né? Então, ele fala que, eventualmente, então, você acaba tendo uma adaptação. Só que você, dentro dessas semanas, até que essas semanas não aconteçam, você parece que tem aí alguns mecanismos, né? Tentar fazer um early adaptation, uma adaptação mais aguda. Então, alguns estudos sugerem que pode ser uma desidratação provocada pelo aumento da ventilação, né? Na altitude, a altitude é geralmente, né, mais frio ali, o cara vai desidratando. Então, 2.500 metros, o pessoal considera altitude, né? Ou então, mudanças no volume plasmático, não necessariamente por mudança na ventilação, mas mudanças por volumes, por hormônios, perdão, que controlam o sódio e o líquido, tá? Mas, independentemente dessa adaptação aí inicial, eles falam que existem evidências que o baço faz parte disso, né? Então, aqui, estudos sobre o volume baço diz que pode ter um envolvimento nisso. Então, o baço, como eu falei, é uma reserva de eritrócitos, né? Recrutado em atividades intermitentes. E fala assim, ó, por exemplo, o baço aumenta, tem estudo, só alguns dados, né? Aumenta o hematócrito, 45% do sangue da célula do sangue hematócrito dos homens é 45%, se não me engano, da mulher em torno de 42%, ele não fala isso, mas acho que eu lembro, né? Durante o exercício, então aumenta o hematócrito, aumenta a hemoglobina, tem uma redução, e aí tem outros estudos que mostram que já teve redução até de 56% no volume do baço, grande exercício máximo. Aí ele relata em um estudo mais ou menos recente, esse é de 2021, mas de pessoas que subiram no Monte Everest, e aí mostraram que aqueles que têm menor diminuição do baço têm menos ocorrência do mal agudo da montanha. Tem até um vídeo aqui no canal que chama Fisiologia do filme Limite Vertical, onde a gente fala um pouco sobre essa questão da subida, né, em grandes altitudes, a questão aí do mal agudo da montanha. Mas, então, ele fala que no caso desses escaladores profissionais aí que iam ao Everest, o volume daqueles que diminuem mais está associado a uma menor ocorrência de mal agudo da montanha, ou seja, uma relação inversa entre o volume do baço e o mal agudo da montanha. Ele fala também que quando você compara esquiadores não, né? Escaladores profissionais, desses que vão para as altas altitudes, em relação àqueles que são amadores, o volume do baço em repouso é maior e a contração também é maior quando estimulado. Quando você pega aquela população que vive ali nos Himalaias, né, os Sherpas, então ele pega e fala assim, ó,
Mesmo que o Sherpa tenha uma genética, quando o Sherpa vai para um ambiente mais baixo, os Sherpas que vivem no alto continuam tendo o efeito de contração do baço maior. Ou seja, então ele fala assim, o Sherpa normalmente tem, se ele nasceu lá, ele tem um componente genético. Mas mesmo assim, a pressão do ambiente também é importante, daí a diferença do Sherpa que vive lá e do Sherpa que se mudou. Tá? Então aí ele faz uma hipótese de as pessoas, ele seleciona aí 14 pessoas, né, metade sexo masculino, portanto outra metade sexo feminino, que ele faz uma hipótese que essas pessoas, quando submetidas a hipóxia normobárica, elas vão ter uma contração do baço. E que essa contração do baço vai ser potencializada, vai ocorrer ainda mais quando se faz o exercício nas mesmas condições. Tá? Então aqui ele faz, né? Ele deixa as pessoas lá. Elas fizeram um teste de limiar anaeróbio antes, tá? Individual. Então ele deixa aqui 20 minutos em normóxia. Depois aí ele cria, né, uma hipóxia normobárica em torno de, estimulando aqui 3.500 altitude, tá? 20 minutos. Depois, e vai medindo aqui, hemoglobina, depois ele faz 3.500 trabalho, quer dizer, ele bota as pessoas para pedalarem, tá? Por 20 minutos. Elas pedalam 20 minutos, até anotei aqui, uma cadência de 60 RPMs, né? Mas elas fazem ali um exercício moderado em relação ao seu limiar anaeróbio e por 10 minutos, né? Nessa parte. Depois eles param o exercício, continuam nessa altitude, na câmera, né? Criando esse ambiente dessa hipóxia, mas sem fazer mais exercício. Também medida a hemoglobina, e depois eles recuperam por 20 minutos, quer dizer, você restabelece na máquina, lá na câmera, a normóxia, né? E aí, o interessante é que ele vai vendo a saturação periférica de O2, frequência cardíaca continuamente, e ele, a cada minuto, eles mensuraram por ultrassom o baço dos caras. Olha que legal, eles mediram o baço dos peões lá, das pessoas. Peões é a forma de brincar, né? Então, aqui, ó, o volume do baço e, ao mesmo tempo, a hemoglobina. Então, tá o volume do baço aqui, no baseline. Quando o cara vai para altitude lá, quando simula altitude sem exercício, já dá uma diminuição significante, mas a hemácia não deu diferença significante. Quando o indivíduo começa a fazer exercício, o baço diminui mais ainda. Só para ter uma ideia, o baço em relação ao repouso, quando nessa condição aqui, ó, na primeira condição, ele diminuiu 22%. Com exercício em relação, né, isso em relação ao baseline. Com exercício ele reduziu para 33%. E aí no baseline, o legal é que a hemácia também aumentou, ou seja, houve essa correlação, né, que você realmente diminuiu o tamanho do baço, houve essa contração dele, esse volume dele. Aí ele fala que isso pode ter sido por um nervo esplênico, o nervo do baço, questão metabólica também, e ao mesmo tempo teve um aumento da hemoglobina, um aumento aí de hematócrito, de hemoglobina, então casando essa função que foi proposta. Então, pelo que eu entendo, as duas hipóteses foram confirmadas, né? Que a hipóxia vai reduzir uma contração e que o exercício realizado vai induzir uma contração a mais e que isso vai ter um aumento na hemoglobina. Quer dizer, ele não dá para entender o que ele fala sobre só a hipóxia. Então, só na hipóxia teve o baço diminuído, sim, mas não teve alteração da hemoglobina. A hipóxia mais exercício teve um further, né, um aumento, uma diminuição maior ainda do baço e também aí uma mudança significante na hemoglobina. Acabou o exercício, volta rapidinho. Tá? Então, era isso, né? É interessante, eu não quero falar por ti no vídeo, mas eu achei bem bacana, porque eu, por exemplo, né, tenho trabalho sobre baço, tal, mas sempre na perspectiva imune, né? A questão de pessoas que perdem o baço, tem até um amigo legal que não tem baço, porque ele teve esferocitose, ele tirou desde criança, mas enfim, né? Mas eu achei muito legal isso aí, essa ideia do baço contraindo em situações de hipóxia e situações de hipóxia mais exercício, como um mecanismo de tentar manter a saturação periférica de oxigênio, né, a saturação de oxigênio para os órgãos como um todo, nessas situações de hipóxia. E aí até quis colocar uma fotinha aí do cara espremendo aí alguma coisa, né? Uma maçã, uma pera e sair no suco. Mas é isso, tá? Uma coisa interessante, né? Mostrando como o nosso corpo ele tem uma plasticidade, ele tem uma capacidade
de tentar se ajustar às condições que lhes são impostas. Tá ok? Muito obrigado aí por assistir o vídeo. Chame seus amiguinhos para participarem do canal. Ano novo daqui a pouco, né? Então, ano novo, vida nova, canal novo. Pedir para eles participarem. Deixe seu like e até um próximo vídeo. Obrigado.